economistas de São Paulo. Bom dia. Bom dia. Bem, vamos começar falando de caderneta de poupança. As pessoas estão com algumas dúvidas em relação à caderneta, apesar de ser o único tipo de investimento garantido pelo governo. Tem um seguro contra a inflação, é isso? Exatamente. Porque houve um evidente propósito governamental de privilegiar a caderneta de poupança nesse processo dentro do Programa de Estabilização Econômica. Por quê? Porque a caderneta é, evidentemente, uma grande canalizadora de recursos populares, é uma fonte captadora de recursos de população de baixa renda e mantendo-se, no caso da caderneta de poupança, a eventual aplicação de índices de preço ao consumidor, quer dizer, as pequenas variações de preço que porventura ocorram após a edição do programa, elas serão absorvidas pela caderneta, como hoje a caderneta absorve a correção monetária, que é a medida da inflação. A partir da edição do pacote, a caderneta será a única aplicação que merecerá a atualização através do índice de preço ao consumidor, captando a pequena inflação que eventualmente ocorra. Nós dizemos sempre que é um seguro contra a inflação, porque na realidade, se houver, possivelmente, essa é uma dúvida que às vezes assalta, se houver uma deflação, ou seja, uma queda do nível de preço, o índice de preço eventualmente seja negativo, isso não afetará a caderneta. É um seguro contra a inflação, porque funcionará caso a inflação se verifique positivamente. Numa queda de preços, a inflação continuará com o nível normal, sem ser afetada. Agora, e com relação à trimestralidade, ou seja, as pessoas que viviam de caderneta de poupança, hoje elas precisam ter mais de uma caderneta? Bom, o sistema, fazer esse jogo a sistemática de utilização de caderneta não sofreu alteração. Apenas a única alteração é que, da forma como se estava utilizando o mensal, se voltou uma sistemática que já vigorou no passado, que é a caderneta sendo movimentada trimestralmente. Agora, para uma retirada, é preciso então que a pessoa tenha mais de uma caderneta? Poderá ter. Como hoje, ela já tem cerca a possibilidade de ter mais de uma caderneta de poupança, mesmo sendo mensal. No sistema trimestral, isso deve continuar vigorando. O que se precisa entender é que essa trimestralidade vigorará a partir de março. Ou seja, as cadernetas que vão ter aniversário, como se chama, durante o mês de março, de 1 a 30 ou 28 de março, elas, a partir daí, começarão a contar o período trimestral, que é o período de carência da utilização da caderneta de poupança. Agora, eu queria que você explicasse para a gente. Ontem nós recebemos vários telefonemas de pessoas, de mulheres assim um pouco apavoradas, falando o seguinte: bem, eu vivia dos juros da minha caderneta. Enfim, ela retirava o dinheiro, os juros da caderneta, sem saber que isso estava comendo o dinheiro que ela tinha depositado lá. Ou seja, ela estava retirando ao longo do prazo, se ela retirava os juros, ela estava acabando comendo o dinheiro dela lá. Eu queria que você me explicasse isso. Como usar, retirar o dinheiro da caderneta sem prejuízo do dinheiro poupado. Realmente esse é um problema sério. Nós vamos ter que nos acostumar a começar a raciocinar sem inflação nos níveis em que nós vivemos. E, obviamente, se uma pessoa tinha, vamos supor, por hipótese, uma aplicação em caderneta de poupança em torno de 3 milhões de cruzeiros e a um nível médio de rendimento mensal de 10%, vinha retirando cerca de 300 mil cruzeiros ao mês e com esse recurso complementando seu salário, é muito claro que uma aplicação feita, por exemplo, em janeiro de 85, ao nível de 3 milhões de cruzeiros, que se manteve intacta, ela comprava em janeiro uma série de bens e serviços que hoje ela não comprará mais, ou seja, a aplicação, na medida que se utilizou os rendimentos, ela foi profundamente penalizada. Era uma falácia em termos de preservação de aplicação. Não era isso que efetivamente ocorria. E havia corrosão muito clara dos recursos. Ok, muito obrigada pela presença aqui na TV Mulher. Nós voltamos com mais esclarecimentos depois dos comerciais. Continue com a nossa TV Mulher.